Puxe sua cadeira e pegue sua xícara. Está começando o Singularixá, o seu refúgio de final de tarde para conversas que aquecem a alma. Hoje temos uma convidada para lá de especial. Ela foi professora de Sociologia da Unesp de Marília. Hoje se encontra aposentada do cargo e atualmente já há alguns anos exercendo a função de fotógrafa. Ela, Fátima Cabral, cujo sobrenome nos remete à terra-mãe do Brasil. E, justamente por isso, nos remete indiretamente às águas calmas. E daria, se a gente fosse mais longe ainda, dizer que remete à santidade ou, no mínimo, à liturgia católica. Estou me referindo a Santa Cruz Cabralha, né, que abriga a praia de Coroa Vermelha, 23 km de Porto Seguro, e que não só tem as águas calmas, mesmo tudo isso a gente vai trabalhar essas relações simbólicas do nome, que eu acho que vão vir a calhar mesmo. E a gente pode dizer que essas referências todas, eu diria que elas aparecem nos trabalhos da Fátima como fotógrafa. Fátima, seja muito bem-vinda ao nosso Singularixá. Muito obrigada, eu que agradeço o convite e por essa introdução tão poética, né? Inesperada essa introdução, e vai buscar lá as raízes, né, da nossa história, né? Ainda eu vou descobrindo que eu ainda tenho um pedaço de chão aqui, né, pertencente aí à família Cabral, quem sabe, né? Mas é isso, não foi, né? Não ele veio aqui surrupiar coisas, né? Então, eu acho que a gente tem que reivindicar tudo que é nosso, né? Para permanecer aqui. Então, vamos com isso e vamos, quem sabe, com as fotos, mapeando o nosso espaço. Né? Sim, por isso que eu não fiz a referência à descoberta. Uhum. Porque... Não é descoberta. Exatamente. Puxa, Fátima, eu vou começar assim... Bom, essa nossa conversa acho que vai ser sobre como palavras e imagens tecem sonhos, né? De certa maneira também. Mas vou começar de uma forma bem tranquila, assim. O seu chá, você prefere ele mais claro, mais escuro, ou essa dosagem de luz exige uma complexidade que a nossa vã filosofia nem sonha? Eu vou te dizer que eu prefiro ele mais escuro, né? Se você for ver bem, as minhas fotos ela tem um contraste muito forte, né? Eu deixo elas um pouco mais... Eu gosto desse tom mais, né? Então, acho que o Caravaggio é uma referência, claro que muito, né, distante, mas é assim, essa coisa do claro e escuro, né? E essa tendência minha a ter as fotos um pouco mais puxada para sombra, né? Porque eu acho que é aí que mora o mistério, né? E a foto, ela precisa, eu acho que às vezes remeter a isso, né? A fazer a pessoa ficar um pouquinho mais de tempo olhando para ver, mas o que é? O que tem aqui, né? O que está escondido, o que está aparecendo. Então, eu diria que meu chá é um pouco mais escuro e quente. É um grande mestre barroco que você já trouxe aqui logo na abertura, né? Fátima, eu vou começar mais de trás, assim, que na sua biografia você fala que desde muito cedo você se interessou pelas questões sociais, né? E no fim se tornou uma professora de sociologia. Como que isso se deu na vida, assim? Como que foi sendo despertado esse interesse, ou talvez essas indignações, talvez, inclusive, né? Eu acho que essa é a palavra, né? A indignação, que eu procuro, assim, manter e nunca perder essa indignação, né? E aí, diante dessa indignação e na minha
na juventude, na minha infância, essa coisa, você não sabe como responder a questões que, né, que aparecem para a gente, né? O peso da história, né, sobre nós, como dar resposta, que tipo de resposta você tem para isso, né? Então, e aí eu fui, para mim foi muito natural também ir para as ciências sociais, né? Uma que tinha na minha cidade, eu sou de Araraquara, né? Tinha esse curso lá, então eu me inscrevi, foi a única opção que eu coloquei no vestibular, tal, e entrei e fui cursando e fui me encontrando ali, né? Então, enquanto eu cursei Ciências Sociais, a graduação, eu não pensava, honestamente, em me tornar professora. Era muito essa curiosidade, eu sempre fui muito curiosa, e na minha curiosidade nunca é uma coisa assim que eu me contento com pouco, entendeu? Quero ir mais a fundo. Então eu fui fazer ciências sociais em busca de não tô de respostas, né? Porque respostas eu acho que elas ensinam menos do que as perguntas. Eu fui lá para aprender também a perguntar, né? Sim. Então foram essas questões que me levaram a essa indignação, né? Essa tentativa de compreender um pouco melhor os meandros desse mundo, o que acontece, por que acontece, como é que se dão essas coisas, né? Essas relações e tal. E aí, em função disso da graduação, eu fui convidada para fazer pós-graduação. Eu trabalhava também na Unesp nesse tempo, né? Então, todo o tempo que eu fiz, que eu estudei, que eu terminei o grupo e parei. Fui trabalhar, porque minha família precisava. Então, eu só voltei a estudar, a fazer o que seria segundo grau hoje, para mim seria a 5ª série, né? Com mais de 18 anos, né? E aí não parei mais. Então, você vê que minha curiosidade se aguçou ainda mais. Ela estava desesperada, né? Para encontrar elementos para pensar o mundo, né? Então, aí eu fui estudar e aí não parei mais. Então, terminando a graduação, e durante a graduação eu trabalhava na Unesp, então eu devo muito à Unesp, né? Eu fui aluna, eu fui funcionária e fui professora, né? Eu falo que eu tenho uma compreensão de totalidade ali, porque eu participei dos 3 estratos ali da universidade. Então, eu trabalhava ali, e aí fiz a graduação, aí fui convidada para fazer a pós-graduação, e aí na pós-graduação é que então comecei a pensar em seguir a carreira docente. Até a graduação eu não pensava nisso, pensava que era assim, para eu conhecer, para eu saber do mundo, né? Mas aí foi a partir da pós-graduação que eu comecei a pensar. E aí, de fato, eu terminei, então, a pós-graduação em Araraquara e prestei o concurso na Unesp de Marília e aí me mudei para lá. Então, já como docente em Marília, que aí eu fui prestar o doutorado que eu fiz na USP. Então, foi um pouco a trajetória, né, que eu fiz. E fiquei na Unesp de Marília meu tempo todo de dedicação à docência, né? E aí você se especializou mais nas relações de trabalho? Tinha uma área lá, né, que chamava o Mundo do Trabalho, né? Então, essas questões sempre que, né, eu como trabalhadora, né, que fui desde muito cedo, conhecendo a dureza, né, do trabalho, de todos nós, né? Então, eu fui um pouco para essa área, né, nas relações sociais, né, no pensamento social, e pensando sempre relacionado a isso com o mundo do trabalho. Como é que isso afeta a nossa vida, né? Maravilha. E depois, como docente, foi uma carreira de quantos anos, Fátima? Então, eu entrei lá em 92 e me aposentei, sabe que eu esqueço exatamente, acho que foi 2015, se eu não me engano, que eu me aposentei, 2015, 2017. E aí só, né, toda a dedicação ali, a carreira docente, a pesquisa, tal, e eu ministrava aula geralmente para o 3º ano, né? Dava metodologia de ciências sociais, né?
Tá. E gostava muito, gosto muitíssimo. Eu gostei muito, né, da minha experiência docente. Eu acho que ali eu cresci, né, amadureci. Então, eu sou muito grata, né, assim, pelas relações que eu construí ali naquela universidade com colegas e também com alunos que, inclusive, eu tenho ainda muito contato com vários alunos, né, que eu tive, que passaram por mim, que a gente conversa por Zap, às vezes até assim em casa mesmo, né, hoje pessoas que moram aqui em São Paulo. Então, tem vários alunos aí que eu mantenho um contato, assim, estreito, né? Então, foi muito gratificante. Eu tenho só boas lembranças mesmo desse período. Gostava demais da sala de aula. Eu acho que é um aprendizado maravilhoso. De fato, é enriquecedor mesmo, né? Enriquecedor, essa troca, né? Porque os alunos também é isso, né? Eles chegam com muita avidez, né? Com muito interesse, com muita, né? Querendo saber tudo, querendo, né? Principalmente na graduação. Na graduação, Ainda que eu estava mais no terceiro ano, mas assim, a gente, eu dei aula também no primeiro ano, a colega que foi fazer o não, ela foi fazer um doutorado de sanduíche na Itália, e eu assumia as aulas no primeiro ano, né? Então, é muito interessante também você ver essa moçadinha chegando, aquele, né, deslumbrada, com aquele... E, ao mesmo tempo, meio amedrontada, né? Diante de tanta exigência, assim, né? Para pensar, né? Porque aí o pensamento social, ele exige toda uma disciplina de estudo, né? E às vezes, os alunos, né? Assustam, tá? Mas todo esse texto, todo isso... Eu lembro bem, foi exatamente assim Não comigo. É? E imagino que muitos deles sejam docentes hoje, inclusive, né? Muitos alunos docentes. Muitos estão na Unicamp. Eu tenho ex-alunos, assim, desses que eu sei, né? Na Unicamp, no ITA, né? Outros na USP. Então, né? Eu fico muito feliz de saber, estão publicando, estão participando né? Fico muito, muito feliz de ver essa moçada seguindo, né? Outros estão fora do estado, né? Claro. Então, é muito, muito legal. E nesse muito ofício, Fátima, você seguia uma espécie de princípios que para você eram inegociáveis, esse fazer pedagógico que é tão exigente também, e você que dava justamente metodologia, exige tanto método, exato, né? Exige didática, método. Uhum. Você tinha uma espécie, não existe receita, a gente está sempre se reciclando, se refazendo, né? Sempre desenvolvendo alguma coisa, corrigindo, né? Aprimorando cada vez mais, né? Processos. Mas você tinha uma espécie... Pergunto porque eu fui docente e eu tinha algumas coisas de bases teóricas, assim, que eu colocava como cláusula pétrea, assim, sabe? E depois você rompe com algumas dessas cláusulas, inclusive, e acho que isso Mas você diz só pode muito do romper fazer. depois de você conhecer, né? Então, você precisa se dedicar a isso, né? Então, é isso. Nesse curso mesmo de metodologia, eu dividia com outro professor. Então, um semestre era eu que ministrava e no outro semestre um outro professor que ministrava, né? Então, tinha um autor e no outro autor, né? São autores diferentes, de linhas diferentes de pensamento, né? E que a gente buscava fazer o aluno compreender a construção do pensamento daquele autor, né? Que a gente sempre tem, né? Você faz nas ciências sociais, obrigatoriamente você vai estudar os três ali, né? O Marx, o Durkheim e o Weber, né? Então, E o que a gente buscava era isso, como é que o Marx, ou o Weber, ou o Durkheim, como é que eles começaram a pensar qual era a condição histórica que levava esses autores a produzir aquele tipo de questionamento social.
né? E o que eu, assim, além de mostrar, então, isso, como é que esse autor construía o seu próprio pensamento, eu tentava trazer para os alunos o seguinte, o que esse pensamento ainda nos ensina hoje, eles nos diz hoje, diante dos problemas que são completamente, né, porque eles pensaram isso no século XIX, XX, início do século XX e tal, mas já é por isso tão ultrapassado, que o mundo está tão diferente hoje, ou o que é que você... Então, o desafio era esse, apresentar o pensamento do autor, a construção do seu pensamento, e mais também pensar o que ele tem de contribuição para o nosso mundo contemporâneo, né? Então, esse era o desafio, aí trazer as questões contemporâneas para serem discutidas à luz daquela teoria, né? Claro. E aí sempre, eu acho que aquilo que você falou, né? O princípio é sempre esse princípio de respeito ao pensamento do autor, né? Tentar ler o autor pelo autor, não por comentadores, né? Porque aí você pode ter desvios, né? Mas você, é claro que complementa com leituras, mas primeiro você parte do pensamento do autor, né? Para tentar apreendê-lo na sua essência, para depois você, então, poder dialogar com outros pensadores, outros autores, enfim. Sim, sim. E como que foi essa... você mesma já disse que você tinha essa questão da fotografia ali, né? Adormecida ali, mas sempre ali à espreita. Como que... Então, outro dia meu sobrinho lembrou isso, ele falou assim, não, que eu sempre fui a fotógrafa da família, nunca... Porque era isso, eu tinha uma maquininha, aquela maquininha, né, de bolso que a gente tem e carrega e tudo, eu registrava, assim, né? Mas não pensava em nada, né, no sentido de, um dia eu vou ser fotógrafo, né? Ainda acho que eu não sou, né? Mas, assim, sabe essa coisa de ter um projeto, vou me tornar uma fotógrafa, não tinha, né? Então, isso também foi acontecendo, né? E aí, quando eu me vi próximo da aposentadoria, eu falei, bom, né, não dá para aposentar e ficar sem fazer nada, ainda mais a gente que trabalha com ideias, né, na universidade, isso é muito complicado, de repente, você parar de fazer o quê? Vou aposentar e ficar sentada no sofá? Não, né? E outra que sempre tive muito interesse pela área da cultura, né? Mesmo dentro da coisa do mundo do trabalho, mas também dentro do mundo da cultura eu atuava também, né? Com projetos, eu participava, eu era membro da Comissão de Atividades Culturais na Unesp, né? Então procurava levar uma atividade, sempre incentivei os alunos a lerem literatura, né? Cinema, música, enfim. Então, e aí, essa vida no interior, ela estava ficando muito estreita nesse sentido, porque eu falei assim, eu não posso me aposentar e ficar aqui, né, no interior. Então, quando todo mundo se aposenta e vai para o interior, eu fiz o caminho inverso, né? Eu saí do interior e vim para São Paulo, porque eu falei, aqui tem mais oportunidade, né, de participação, de ir para eventos, para shows, para teatro, para isso, para aquilo. E então eu fiz esse caminho inverso. E aí nesse percurso também, nessa vinda, aí conheci várias pessoas, né, pessoas do mundo da música, num campo mais alternativo, né, assim, mais independente da alternativa, independente. E aí tem uma amiga que é cantora, compositora, né, que tem algumas fotos dela aí, que ela fala assim, por que você não vai fotografar shows, então, né? Eu falei, tá legal, né, vou, então... E aí eu comecei fotografando shows e espetáculos, né? Então foi por aí, foi nessa provocação, né? E aí eu comecei por um lado muito difícil da fotografia, que é a fotografia de espetáculo, porque você não controla a luz, né? Você tem que trabalhar com aquilo que
que está dado no palco. A luz está para o espetáculo, não está para o fotógrafo, né? E outra, que eu tinha uma câmera e uma lente escura, né? Então, toda uma dificuldade aí que eu fui vendo. Então, foi um aprendizado muito interessante, desafiador, né? Na fotografia. E aí, a partir dessa minha estada, né? Que eu passei a morar, então, em São Paulo. E aí, essa vivência, né? E fazer essas fotos de espetáculos... porque aí o bichinho da fotografia também te pega, né? Essa coisa que você fala assim, pô, que interessante. E aí você quer criar imagens, né? Porque a fotografia isso é uma produção de imagens, né? E também esse outro desafio para mim, que enquanto docente eu lidava muito com a linguagem, né? Escrita, filosófica, com a teoria, né? Mas a fotografia é uma outra linguagem. E aí eu falei, e aí, será que eu sou capaz, né? Eu consigo fazer também essa tradução, né? Como é que eu posso pensar a fotografia com uma linguagem também de expressão, de autoexpressão e tal. Então, assim, a fotografia veio muito como esse desafio de uma pessoa aposentada, né? Que buscando uma coisa nova para fazer, para se interessar. E como eu te falei, meu interesse, minha curiosidade, ela nunca é assim, né? Aí eu estudo, eu, né, aprendo, vou fazer curso, isso e aquilo. Então foi nesse sentido que eu fui me aprofundando e alargando o campo de interesse na fotografia, né? Mas comecei como fotografia de shows, de espetáculos. A gente já falou aqui, né, que a gente nunca para de aprender. Mas nessa formação na área da fotografia, foi mais como autodidata? Foi mais com curso mesmo? Você diria que esse tempo formativo mesmo teve uma duração de quanto tempo, mais ou menos? Eu acho assim, eu continuo aprendendo ainda, né? Nossa, muita coisa a aprender. Eu acho que tem as duas coisas. Então, aí comprei, porque a minha máquina era primeiro que era uma máquina analógica, e aí já era aqui, né, tempos digitais, mas para você fotografar show, eu preciso divulgar nas redes, então teria que ter uma máquina digital. Comprei uma maquininha bem também de entrada, não era nem entrada profissional, aquelas outras pequenininhas. Mas é isso, eu não sabia nem ligar. Aí eu fui fazer um cursinho ali na rua Riachuelo. Deve ter ainda uma escola ali. Isso, para aprender a ligar a máquina, o que é o M, o que é o P, o que é o AV, né? O que é isso, como é que essas coisas funcionam na máquina e tal. Então, fiz esse curso presencial, né? E daí ficava vendo alguns tutoriais na internet e tal. Então, e tem um professor de fotografia, um fotógrafo, um professor de fotografia, que é o Marcos... Que Marcos, gente? César Augusto, fotografia, né? E ele dá também muitas dicas de técnicas, não só técnica, tá? Mas assim, eu fui muito fazendo mas na internet, né? Depois ele esteve aqui em São Paulo, um dia deu um curso num workshop de retratos, eu fui fazer e tal, né? Então, eu fui acompanhando e fui buscando por mim mesma, né? Ler, e especialmente livros de fotógrafos, para que eu pudesse ver as imagens né, e vendo. Porque a gente vai vendo, não é para copiar e nem falar, eu vou fazer igual, né? Se bem, outro dia eu vi até um professor que disse que a gente deve fazer isso, né? Tentar reproduzir aquilo, mas eu nunca fiz isso, não. Mas eu acho que para mim, essa ida aos livros de fotos, né? É para aprender como respeitar o fotografado, né?
como você vai enquadrá-lo, como você vai apresentá-lo, né? E eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade com relação a isso, especialmente hoje nesse mundo cheio de imagens por celular, por tudo quanto é meios, né? É preciso ter muito cuidado, muita ética, né? Ou seja, e volta toda aquela mesma, né? Aquele comprometimento. E eu acho que nisso também é muito importante toda a minha formação humanista, né? Nas ciências sociais, né? Então, como eu abordo as pessoas, como eu me relaciono com elas, o que eu pretendo, o que eu vou fotografar, o que eu não fotografo, o que eu posso até fotografar, mas eu não mostro, né? Assim, eu ponho muito pouca coisa na rede, né? Que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. O mundo sempre foi mediatizado, mas cada vez é mais, né, Fátima? Fátima, nessa mudança de linguagem que você falou, né? O que a imagem te ofereceu, se é que é possível responder isso, que as palavras não ofereciam mais? Não, eu acho que são linguagens diferentes, né? Eu não acredito naquela coisa que uma imagem vale por 1000, né? Não gosto disso, eu não acho. Eu acho que são coisas distintas, né? Uma imagem não dá conta mas ela pode ser uma síntese, ela pode trazer ideias, ela pode trazer alguma reflexão, né? Especialmente se ela está dentro de projetos, né? Eu gosto de trabalhar também com projetos, né? Uhum. Depois a gente pode falar um pouco melhor sobre isso, mas eu gosto de trabalhar com projetos. Então, eu acho que a imagem, ela traz... Porque a imagem, para mim, é documento, né? Eu sei que tem uma linha de fotografia documental, né? Mas, para mim, a imagem de um show é um documento daquele show, daquele espetáculo, daquela, né? Que não se... Mesmo que você tenha outros shows, né? Mas a expressão, o movimento daquele artista naquele momento foi o único. Então, você tem aquilo, é um registro, é um documento. Eu vejo assim, né? A fotografia sempre como um documento. Mas eu acho que é isso, eu acho que é outra linguagem. Então, não é porque a teoria não responde. Não, eu acho que a teoria tem o seu lugar e a fotografia tem um outro lugar. Elas podem até se complementarem, né? Tem muitos alunos que faziam trabalhos lá e colocavam fotos, e eu sempre, já na época, olha, a fotografia não é ilustração, né? Ela tem que estar dentro de um contexto, especialmente isso, num trabalho acadêmico, ela não pode ser só uma ilustração, ela tem que estar dentro de um contexto daquilo que você está tratando, né? Então, chamar a atenção para isso. Mas é isso, eu não acho que substitui, não, né? E tanto que eu continuo ainda lendo sobre sociologia, né? E lendo também, tentando ler também e interpretar imagens e tal. São duas linguagens muito importantes, né? Mas que cada uma tem o seu espaço e cada uma me diz coisas diferentes. Em algum momento, Fátima, você lembra de ter tido uma foto que você tenha reparado em algo, que você olhou para a foto e falou, aqui tem algo que eu não quero perder? Uhum. Aconteceu isso? Não, eu não sei, eu assim, já, né, várias fotos me emocionam pela figura, né, e pela expressão que às vezes você está vendo por meio da máquina, você está um pouco distante, e quando você olha ali no visor, aquilo dá uma distância maior, né? E quando você coloca aquilo no monitor, você vê o brilho no olho da pessoa, né? Um gesto, o acanhamento dela, tal. Então, tudo isso acho que marca, e aí traz essa surpresa, né? Assim, de que não tinha visto o olho dele ou dela com esse brilho, com alguma coisa assim, né? Agora, tem uma coisa que me marcou, é de uma foto que eu não fiz, né?
eu estava andando ali pelo centro, não sei onde é que eu estava indo, e estava sem a câmera, tá? Não é sempre que eu ando com a câmera. E tinha uma senhora sentada na rua lendo, né? Assim, ela estava numa posição muito interessante, sentada e tão compenetrada, né? No livro que ela estava lendo e tal. E eu falei, essa é uma foto que eu gostaria de ter feito, mas eu não fiz, porque... Mas ela está na imagem, né? Assim, na cabeça da gente. E eu acho que é isso, nem tudo, né? A gente também tem que fotografar. E tem essa coisa de fotografar em algo que você... Aliás, isso eu aprendi, né? Eu falei, eu não ando sempre com a máquina, mas eu estou sempre fotografando. Assim, né? Mentalmente, enquadrando. Eu acho que isso, a fotografia, ela me ajudou a olhar o cotidiano de uma forma muito mais, assim, interessante, com mais atenção, com mais detalhes, né? Aquilo de observar a sombra, a luz, coisa que a gente normalmente não tem isso, né? Só quando ela é muito gritante, né? Você está num sol danado, você entra na sombra, uma coisa assim. Mas essa vamos dizer assim, essa virada, essa linguagem, né? Aquilo que você chamou a atenção há pouco atrás, o que é que a fotografia, ela trouxe, eu acho que esse olhar mais cuidadoso no meu cotidiano, né? Eu observo mais na rua, eu estou sempre enquadrando, olha, aquilo ali ficaria legal assim, aquilo, né? Daria destaque nisso, naquilo. Então, a gente está sempre, eu acho que, fotografando mentalmente, né? Independente da máquina, da câmera, eu acho isso bacana. Você diz sobre isso, de fato, no seu site tem lá a questão do exercício mental, que não é esse verbo que você usa, mas que, vou falar aqui com as minhas palavras, de desconstruir esse olhar artificializado, né? Você coloca... Eu pensei, quando eu li, mais numa questão de um olhar banalizado, de certa forma, né? Também, assim. Mas hoje... a gente já conseguiu banalizar coisas que seriam impossíveis de se banalizar, né? Então, o olhar chega a ser um detalhe perto do todo, assim. E um detalhe importantíssimo, né? É verdade. Porque, no fundo, tudo é olhar, né? Até nas questões sociais, né? Sim, claro, no pensamento, claro. né? São olhares, né? Recortes mas que por a isso gente que eu falei, faz. tudo é um pensamento, mas é isso, não é um pensamento, assim... sem referência, né? Eu acho que é um pensamento que ele tem já uma objetividade, né? De você pensar, olhar para aquilo, já entender para além da sua superfície, entende? É isso que eu estou querendo chamar. Assim como a teoria, né? Se a gente vai poder fazer de novo essa relação. A teoria te leva a pensar para além daquilo que está no imediato, aquilo que está dado imediatamente. É para isso que serve a teoria, né? Para você ir mais a fundo daquilo que eu acho que é, né? Então, essa coisa com na fotografia, eu também... Quer dizer, aí não sou eu apenas, né? Mas eu acho que todo fotógrafo deve fazer isso, né? Ter esse olhar para além daquilo que está dado imediatamente. Quer dizer, né? Não se fala muito isso. O fotógrafo é aquele que vê coisa que as pessoas não veem, né? Então... Outro dia até foi interessante que eu estava uma amiga numa praia aí ela mora lá e aí eu fiz fotos lá do lugar e ela falou assim, nossa, mas essa aqui, né, você mostra para mim uma cidade que eu nunca vi, né? Quer dizer, porque ela mora lá. Então eu acho que é isso, isso que eu aprendi com o César, né? Com aquele... Ele diz assim, a gente precisa estar sempre com um olhar estrangeiro sobre o mundo, né? Porque... E esse olhar estrangeiro é isso, como se estivesse vindo pela primeira vez e vendo diferente, né? Como um turista. A gente podia até fazer uma analogia com o olhar infantil, né? Não perder não perder essa coisa, né? E essa capacidade de se espantar com isso, né? De se espantar com uma coisa que você vê no chão e que
sei lá, uma coisa que está quebrada, uma coisa que está, né? Porque eu acho que a fotografia também é isso, ela não é só a coisa bonita, né? De jeito nenhum, né? Então, em coisas feias, em coisas quebradas, em coisas... É isso, depende de como você está olhando e o que você quer mostrar ressaltar naquele objeto, naquele espaço, naquele... O fotojornalismo é um ótimo exemplo de que a fotografia não são só coisas bonitas, né? Exato, exato. Fotos Nossa, premiadas guerra, já, né? É Exato. isso. Né? Sim. E mesmo grandes fotógrafos, né? Que eram fotógrafos de moda e tal, aí vai, né? A Daiane Arbus, por exemplo, que aí ela vai buscar justamente pessoas ditas assim feias, né? Pessoas não no seu padrão físico, né? Ideal, abaixo da estatura, ou, sabe, pessoas estranhas, né? Para fugir um pouco desse padrão da moda do tudo lindo, tudo dentro de uma estética X, né? Sim, uma padronização, né? Uhum. Fátima, acho que agora a gente pode passar para ver um pouco os seus trabalhos concretos, assim. Uhum. Então, a gente tem, por exemplo, a Imersão do Sertão, né? Que a gente tem esse Brasil ermo, distante, solitário, né? De um lado, e um Brasil rural, né? A gente tem os espetáculos, que a gente tem o ruído, enquanto no sertão tem o silêncio, né? A gente tem a aglomeração, né? Um meio urbano, né? As coisas assim, vamos dizer, estourando, né? Enquanto outro tá mais contido. É uma forma de pegar dois trabalhos seus e colocar como olhares opostos, assim. Mas no fundo, esses trabalhos, eles têm um elemento que une tudo, que é o humano, que é na imensidão do sertão a gente vê o trabalho manual, a gente vê as marcas de quem tá ali trabalhando pesado, mas nos espetáculos a gente tem outro tipo de expressão, mas também estão ali no ofício, estão ali, são artistas trabalhando nos dois campos, né? E mesmo se a gente pegar, por exemplo, e aí dá pra... Eu ia até não juntar isso, mas mesmo em paisagens, assim, a gente também pensaria, poxa, é um país, é um Brasil ermo também, distante, solitário também. A gente pensa muito nas populações ribeirinhas, vendo paisagens, assim, mas ali também tem um elemento, assim, que a gente pensa paisagens em algo muito aberto e, ao mesmo tempo, a gente vê a presença da água ali em praticamente todas as paisagens ali selecionadas que você deixou ali no portfólio, que também são coisas que são interessantes da gente ir fazendo a linkagem. Não foi por outra razão que eu, por exemplo, não fiz a referência de Cabral e as águas, né? E, enfim, quando eu falei também de santidade, de liturgia católica, é porque lá em Santa Cruz Cabrália foi a primeira missa do Brasil, né? E aí a gente tem, então, essa presença do documental já, né? Que é onde eu junto com o seu trabalho também, seu nome, enfim, tudo isso, essas relações que eu fiz. Queria que você falasse, então, pra gente desses trabalhos e como que você pensou tudo isso. Então, eu vejo assim, não vejo diferença, quer dizer, você usou uma expressão que eu não lembro aí, são contrários, né? Não, eu não vejo contrário, eu vejo... são desafios diferentes, mas são contrastes, né? E em todos eles, eu acho que a questão central é isso, é o elemento humano e o trabalho humano, né? Então, o trabalho artístico de um lado, né? Com os espetáculos, com isso, com aquilo, mas você tem também o trabalho do ribeirinho, você tem aquele que ele vai buscar o seu sustento nas águas, né? Tem feito muita foto de pescadores artesanais, né?
de marisqueiros, de pescadores mesmo ali com rede ou com anzol, enfim. Então, eu acho que assim, o que permanece, né, o que atravessa esses trabalhos é a presença humana dentro de uma concepção de trabalho, né, trabalho artístico, trabalho artesanal, trabalho que é isso, cada um tem, é claro, a sua especificidade, né? Então, são os seus contrastes, né? Aquilo que você falou, tem mais ruído num lugar, aglomeração, e o outro, aparentemente, essa coisa vazia, né? Mas ela está vazia, mas ela está plena de natureza, né? De presença dessa natureza que a gente... São alguns lugares que a gente, felizmente, ainda, né, está deixando ali meio... Não que eles estão intocados, mas, assim, são paisagens que você percebe ali, né? Uma convivência mais sadia e menos predatória do homem, né? Que ele sabe buscar o seu sustento sem fazer uma terra arrasada disso tudo, né? Então, eu acho que são fotos, assim, é isso, diferentes, né? Urbana e a outra mais nessa, diria aí, paisagem, mas mesmo quando a paisagem eu busco sempre ter um elemento humano ali. Às vezes não tem, né? Pela circunstância, né? Tô ali de passagem, né? Não tô ali... Mas eu sempre busco ter um elemento humano, justamente porque eu acho que dá um outro peso para a imagem, e mostra exatamente o que eu quero, né? Essa coisa do trabalho do homem, as diferentes formas, né, de sobrevivência do homem no campo, na cidade, nas águas, nas matas, enfim. Sim. E nessa relação com a natureza que você falou, a natureza num sentido amplo, né? Que a gente pensa muito nas paisagens, mas tem a relação com os animais também, Isso, né? Nesse meio é o rural. meio ambiente, na verdade, Exato. né? E nesse meio ambiente não é só planta, ou só rio, ou só... É gente, é bicho, é mato, é tudo isso, né? Sim. O meio ambiente é isso. Você quer mostrar, quer comentar algumas? Podemos começar por onde você quiser, tanto pelos espetáculos, que foi por onde eu, digamos assim, né? comecei, ou também, se quiser começar pelo sertão. Vamos lá, então. Vou pegar aqui, então. Vamos pelos espetáculos, então. Tá bom. Aqui. Quer começar por qual aqui? Não, Fátima? tanto faz. Eu acho que então, poderíamos pensar, né? Essa foto, por exemplo, eu fiz uma mostra, pequena mostra de fotografias que eu chamei Poética das Mãos, que é um projeto que eu tenho, que daqui a pouco a gente fala sobre ele também. Essa era uma foto que constava lá, que apareceu lá. Porque, veja, quando eu faço fotos de espetáculo, né, eu também busco privilegiadamente esses momentos de descanso, né, um momento de entrega, né, do músico, do cantor. Então, ali eu acho que ele está assim, numa entrega total, está até assim meio... né, parece que ele está ali... É uma entrega total. Então, eu acho que é esse o sentimento que eu procuro dar e procuro despertar quando eu faço esses espetáculos, né? Uhum. E aqui faz parte das preto e branco, e você tem a série das coloridas, tem preto e né? branco, tem colorida, isso eu vou, né? Aí ele tem uma barba, ele estava com a roupa... uma camisa branca, não sei o quê, então o instrumento dele é branco e preto, aí eu achei que tinha tudo a ver em deixar essa foto branca e preta, né? Sim, sim. Que ela ainda faz ressaltar ainda mais os elementos que já estão presentes, né? Uhum. Essa, por exemplo, não teria sentido eu fazê-la preto e branco, né? Porque tem tudo a ver essa cor, essa força, essa energia, né? Que a Déia Trancoso, aí é uma cantora, a outra é Guilherme Ribeiro. Aqui é a Déia Trancoso, no show Mamelucas. Então, uma parede ali que
tá projetada uma luz vermelha, ela também com uma pintura forte, roupa vermelha. Então, ali dá um contraste maravilhoso, eu acho, né? Eu acho uma foto muito forte. Sim. Até alguém já me perguntou achando que era um teatro. Não, é um show musical. Musical, né? Uma meluca, isso é. E a cor quente, assim, né? Essa cor quente, exatamente. Uma cor mais de... Assim, ela tá brava, né? Sim. Ela é brava. E todas muito expressivas, né, Fátima? Todas, né? Eu tento pegar a expressão mesmo, né? Aqui eu tentei pegar o movimento, né? E aqui é uma circo de ébanos, que se chama esse espetáculo. Então, eu acho que eu consegui, assim, porque às vezes é isso, né? Você vai pegar o movimento, aí você dá uma desfocada, né? E aí desfoca, né? Naturalmente. Mas eu achei que eu consegui manter ela com uma nitidez, né? Aceitável, como se diz, mas ao mesmo tempo a saia dela mostra o movimento. Então, eu acho que é sempre essa ideia, o bambolê também, né? Mostrando o movimento. Então, o cabelo também, né? O cabelo, exatamente. Então, são esses momentos de expressão, né? Num espetáculo, que eu acho que é interessante. E é claro que para o espetáculo a luz é tudo, né? Então, por isso que eu falei, foi um grande desafio, é um grande desafio, porque você está lidando com a luz do espetáculo. Se a luz é boa, você também consegue, você sai feliz, né? Assim, com algumas fotos. E outras vezes você fala, ai, não, sofri demais e vou sofrer ainda, né? Na edição, né? E aí, é teatro ou é dança, É um teatro, Fátima? É um circo, é uma coreografia, assim, um pessoal de circo, sabe? Uhum. Essa aí, acho que é a outra seguinte, vamos ver a outra. Essa, é do mesmo espetáculo. Ah, perfeito. Então, olha, você observa a luz, né? Uhum. Como ela é importante aí para dar uma força também, né? O reflexo aí na madeira, né, do piso. Essa luz está compondo com o figurino, tá né? Compondo, são as mesmas cores do figurino, exatamente, né? Todo um e conceito. Essa aí também, num gesto muito parecido, eu fiz uma branca e preta também, que eu achei que ficou legal também, mas não trouxe ela, não. Mas ela deve estar lá no meu site, para quem quiser. E se tiver algum bastidor curioso, você conta pra gente, hein, Fátima? Tá. Porque às vezes tem, né? Essa aí também eu acho de um momento único, assim, né? De uma expressão, olha, ela tá numa entrega também absurda, né? Assim, de alegre, de felicidade, de êxtase, né? Entrega total naquilo que ela tá fazendo. Eu acho isso espetacular, né? Sim. Nela, no artista, né? Tô dizendo. Uhum. Essa entrega. Então, o meu desafio é captar esse momento, tá atenta para captar esse momento. Aí a Priscila Brigante, no Teatro Maria do Dé, num show da Consuelo de Paula. Maravilha. Ela é percussionista, baterista. A gente falou aqui do ofício de docente, né? E agora a gente vendo aqui os artistas. Eu lembro muito de falar para os meus alunos que as duas profissões que lidam com a mais vida eram professor e artista. E eu falava que acima de todas o artista, eu falava. Porque, né, eles estão ali a serviço de uma emoção, né? Assim, de transmitir uma emoção, né? Sim. Essa foto, ela é estranha, né? Porque metade de uma perna ali, e curiosamente é um teatro infantil, né? Mas eu achei essa cena muito, muito, assim, interessante, dramática, né? É bem dramática. E até o rapaz que me contratou falou, não, olha, essa foto é muito bonita, mas isso aqui não parece um teatro infantil, né? Eu falei, não, de fato não, né? Mas tem outras o teatro, né, deles que dá para ver as brincadeiras, as coisas. Mas aí eu quis trazer essa por conta dessa ideia da dramaticidade, do momento de emoção, de entrega do artista, né, do ator e do cantor, que eu acho que
que no espetáculo, né, assim, a fotografia do espetáculo, eu acho que ela, para mim, ela precisa, não é só, né, cada um tá no seu lugarzinho certinho, não, né, você tem que captar, eu acho que são esses momentos de êxtase, e aí você precisa estar atento, né, para isso. Às vezes o cantor tá lá cantando, fazendo o solo dele, e aí o instrumentista, ele não está na ação. Aí é aquele momento que ele está num descanso, assim, que ele está desarmado, que aí que é o caso do Guilherme, o primeiro que eu mostrei, né? A foto é esse instantâneo, de fato. E pegar esse momento não é para qualquer um, não. Essa aqui é uma da Denise Fraga, né? Ela está diante de um cartaz, porque a peça dela, ela conversa com... são falas de outras mulheres, né? De outras cartas e coisas que ela foi... e aí ela está projetando a foto daquela senhora e ela está aqui como que olhando e conversando para ela. E eu peguei esse momento que eu achei muito interessante, né? Ficou a foto, eu tenho fotos dela, obviamente, né? Da Denise virada para cá, mas eu achei que eu gostei, eu gosto muito dessa foto aí. Você lembra se esse espetáculo é de 2023, eu Fátima? Eu acho que é. Esqueci, eu tô achando que eu vi esse. Foi ali no Teatro Itaú Cultural. Tá. Puxa. Ela tá em cartaz faz tempo, eu esqueci dessa obra, esqueci o nome do espetáculo. Eu acho que dos espetáculos a gente viu todas aqui, ou tô enganado? Vimos, né? Agora você prefere passar para qual, Fátima? Vamos ver ali, ó. Para imersão, porque a gente já falou que a gente podia talvez falar das capas ali, ó, porque tem a ver com a música, né? Sim. Perfeito. Eu tive a alegria de... Então, eu trabalho muito com a Consuelo de Paula, e ela estava em projeto, com esse projeto, né, de um CD chamado Maria Coré. Então, a gente fez vários laboratórios, e ela gostou muito dessa foto, porque esse disco, ela nessa obra, ela tem uma coisa assim de brava, uma coisa também... É uma coisa indígena, tanto que o nome já chama para isso, né? Então, ela achou que... Aqui está a expressão, né, daquilo que eu te falei, do claro e escuro, da coisa mais escura, porque aí, se você for ver, assim, fora do CD, ela conversa muito bem, essa capa, com o trabalho, né? Então, eu acho que tem isso também. Quando, né, com ela, eu tenho essa oportunidade. A gente... vai fazendo laboratórios, né? Sim. E aí deu muito certo. Ela gostou demais dessa capa, virou a capa do CD, né? Então é uma alegria muito grande para mim ter essa capa e ter um trabalho como esse, né? na capa, né? Claro, claro. E o seguinte também é uma capa a foto seguinte. E não é só o claro escuro, né? A composição de cores também tem esse vermelho combinando com o batom dela exatamente, também, né? Que também compõe muito bem, assim. Ficou muito boa mesmo. Essa aí foi um show que elas se apresentaram no Sesc... não vou lembrar. No Sesc Belém... Não era Belenzinho, não. Não lembro agora. E aí foi uma foto que a gente fez ali mesmo, no palco. E aí elas escolheram para ser a capa a capa do CD e do LP. Elas fizeram um LP, né? Uhum. Então, eu acho que é uma alegria para mim essas duas capas. Eu já fiz também uma capa de... Capa não, fotografei lançamento de livros e tal, né? Mas essa aí, eu acho que essas duas são coisas relacionadas aí o ambiente, né, dos espetáculos musicais. Sem dúvida. Sim. Então, aí a partir desse daí, a gente pode pensar numa outra... Entrar aqui. O computador, às vezes, nos dá esses bailes ali.
exposição, essa macro é rapidinho na macro, né? Ali, porque também às vezes eu uso essas imagens. Eu tenho uma lente macro. Não é essa não, pode ser a outra. Isso aí depois eu falo. Não, também. Essa pode ser. Essa e a seguinte, às vezes a gente usa como para fundo, né? Em shows, para projeção no fundo para virar cenário, para virar cenário, né? Exato. Então e aí a foto macro ela permite umas coisas meio estranhas, como essa aí, que é uma flor, uma foto que eu fiz dentro de casa, assim, né, com a flor em casa. Então essa, por exemplo, uma amiga quis para colocar um tipo de um quadrinho, né, na casa dela. Então às vezes isso ajuda assim no ambiente, compor o ambiente, e também como eu falei, como cenário. E a foto seguinte acho que foi em algum cenário. Inclusive eu estava pensando nisso, porque não selecionamos aqui, mas você também tem as fotos de ambientes. De ambientes, E aí, tira essa minha dúvida aqui que eu fiquei pensando. Nossa, porque os ambientes têm quadros grandes com fotografias. Eu falei, essas fotografias acho que são da Fátima também. É uma metalinguagem. A foto dela dialogando com a foto dela, retratando a obra dela. É isso. Aí uma amiga fez aquela coisa lá, não sei como é que se faz no Canvas, como é que é. Aí ela põe o ambiente e tal. A foto que tá lá é a minha foto, né? Mas o ambiente é criado... É meio pra dizer, olha como fica bonito a sua parede, bonito, entendeu? Essa aí, por exemplo. Então, acho que sim, olha, cenário, espetáculo também, né? Para cenários, é isso. Aí também é uma folha seca, se eu não me engano, que eu joguei água e, enfim, e fotografei. Aí vai dando essas... E aí, conforme a luz, né, que você projeta... Ela dá determinados efeitos aí, né? Exato, você já tinha falado, né? Nossa, em espetáculo, né? A luz já tá predefinida não por mim, e vai lá e se vira nos 30. E fotografia, né? Exatamente isso, né? Assim, se for lá na etimologia mesmo, no étimo da palavra, né? Fóton, luz, grafia, escrita, né? Com a luz, escrita da luz, né? Escrita da luz, E ela é um exemplo, assim... E aí fica essa coisa estranha, né? Que você não sabe muito bem o que é. Parece um bicho, mas não é um bicho, não. É uma água, são gotículas de água numa folha seca. E aí dá esse efeito, né? Conforme a luz que eu projetei sobre elas. Muito bom. Vamos para a primeira flor? A primeira flor aqui. Eu fiz também com a lente macro. Tem essa coisa, né? Da surpresa da foto, que às vezes... Obviamente, eu estava distante, eu não vi aquela abelhinha, né? Eu só vi quando eu pus no computador, aí eu levei um susto. Falei, nossa, né? Tem uma abelhinha ali, né? E eu fotografava muito esse lugar, porque era um lugar em Minas que eu frequentava muito e tinha essa árvore seca no fundo. Era uma árvore que até comecei a chamar de minha árvore, né? Porque eu ia lá, frequentava bastante e ela tinha folha, De repente, um dia eu cheguei lá, ela estava seca. Eu falei, o que aconteceu? Caiu um raio nela, né? Então, ela secou, mas ela permanece, assim, seca e permanece ali. Ela não morreu, não... Então, eu tirava muito a foto dela. E aí, eu estava brincando aí com a... Acho que foi quando logo depois que eu comprei essa lente macro, que eu fiquei testando. E aí, essa foto aí, com essa boa surpresa dessa abelhinha aí, que se olhar no celular, você nem vai ver, né? Se olhar essa foto no celular, você nem vê a abelhinha. Tem que estar numa tela grande para poder enxergar. Tem que estar em alta definição e imprimir depois, né? Então, eu acho que são essas coisas que, né? Aí, no caso, uma abelha, tudo bem, não tem nada de mais excepcional nisso, mas eu acho que a foto é isso. Às vezes, a hora que você põe ela no monitor, que você vai ver
em tela grande e tal, aí você consegue ver assim, detalhes que às vezes você nem programou, né? São essas Sim. coisas. A fotografia também tem isso, né? Não é só aquela, vou fazer uma foto assim, assim, assado. Tá, queria fazer essa foto com destaque para essa flor, mas a abelhinha não estava no programa. Fora que essa conta uma história também que para quem tá só ali como espectador não tem como aprender, né? É o contexto que você trouxe do raio, da árvore, do fundo, né? Então. Ela acabou sendo mais documental do que Exatamente. Às vezes que eu previsto falo, pro público. a fotografia para mim ela é muito documental, né? Porque é isso. Eu já faz tempo que eu não vou lá, não sei se ela floresceu, se ela, entendeu? Mas por anos a fio ela ficou assim, só uma árvore seca, né? Sim, sim. E aqui vamos seguindo. Aí eu acho que a gente pode ir talvez ou pro Sertão ou pro Poética das Mãos, que... Você prefere... Acho que Poéticas é o trabalho mais atual, não é? Vamos deixar ele por último, vamos, então? Vamos. Então vamos aqui. Então, essa imersão no sertão é né, que eu conheci o João. Aliás, eu conheci o João Arruda. João Arruda é um cantor, é um compositor. O João Machado aqui nesse espaço, né? Vim fazer um workshop com ele aqui. Na Casa Independência. E aí eu gostei muito dele e tal. E ele tem esse projeto, né? Que ele é baiano, ele é de Xique-Xique, mora em Salvador, mas é de Xique-Xique. E ele leva as pessoas, né? Fotógrafo maravilhoso, ele monta esses workshops e leva as pessoas para essa imersão no sertão, né? Uhum. Então, quando ele esteve aqui, eu falei, não, João, mas Xique-Xique é muito longe, mais de 6 horas depois de Salvador. Ele, não, que nada, vamos lá, não sei o quê. Aí eu fui e amei. Tô querendo voltar, né? Então é isso, ele leva a gente para essas comunidades, né? Comunidades ribeirinhas, comunidades afastadas aí, que ele já tem contato, que ele conhece e tal. E aqui a gente estava voltando de lá, fomos lá na casa, conhecer as pessoas, conversar, né? Uhum. Porque tem isso, né? Esse contato humano, né? A fotografia traz isso também, né? Esse contato, né? Com outras pessoas, com outras culturas, né? Sim. E aí a gente já estava voltando desse encontro e tinha que pegar ali o barco para navegar pelo São Francisco, que aliás foi uma coisa também que me tocou muito, né? Que eu ainda não tinha navegado pelo São Francisco, foi nessa viagem, né? E aí esse menino saiu correndo na frente, assim, né? E era bem final de tarde. Então o sol batendo esses galhos secos, nessas árvores, eu achei que deu um contraste muito bonito com as costas dele, né? Vermelha também. Então, isso aí é a luz do final de tarde, aquele batendo sobre... Bem vermelho já, batendo sobre o garoto. E aí também tem isso, né? Eu publiquei porque ele está de costas, né? Não dá para reconhecer, enfim. Que acho perigoso, né? Publicar foto de criança. Eu tenho muito cuidado com isso. Era muito novo. Deve ter uns 11 anos, não sei. Por aí. Tinha outras crianças, mas ele saiu correndo na frente, então... Sim, pegou bem esse crepúsculo, esse lusco-fusco que a gente diz, né? E essa coisa aqui, né, esses galhos aí secos, e eu acho que dá, sob essa luz do sol, acho que eu gostei muito desse efeito. Sim, realmente. Aí temos ainda, mais uma aqui, né, de sertão. Essa aí também, a história é o seguinte, a gente ia fazer uma foto noturna, né, nessa casa aí, para ver as estrelas lá e tal. Uau. Só que aí você tem que chegar um pouco antes para você se colocar, montar o tripé e tal. E aí, enquanto isso, eu fiz essa foto. E aí o senhor estava voltando do trabalho para entrar aí acho que é uma casa onde ele
guardava as ferramentas, não sei, e aí eu fiz essa foto e que eu achei também que essa ficou bem misteriosa, né? Ao mesmo tempo é seco, mas parece que tem uma neve ali no chão, né? Uma coisa meio azulada, enfim. Depois a gente fez a foto noturna, mas eu gosto mais dessa. Curioso, né? A gente tá falando do sertão e essa areia, a gente olha e pensa em praia, né? Quando olha essa areia, né? Não tem nada de praia ali, não. Era sertão mesmo. E aproveitando, desculpa a ignorância minha aqui, Fátima, isso aí é Xique-Xique. Esse é Xique-Xique. E Xique-Xique a primeira é um também povoado ou é uma cidade mesmo? É uma assim? cidade, isso. E só que aí a gente a gente ficava hospedado ali, fica hospedado na cidade, e ele nos leva nas comunidades, né? Mais afastado. Então aí foi isso, pegamos um barco, navegamos pelo Rio São Francisco uns 15, 20 minutos para chegar nessa comunidade. Bom contextualizar, né? Estamos falando de lá do local. Bacana. Acho que é uma casa das ferramentas dele, das coisas que ele deixa ali guardado. Então, você pode ver que tem outra casa atrás. Aqui, não a outra. Sim, tem. Não Opa. Lá atrás, tem outra casinha, né? Sim, por isso que eu perguntei se, olhando aí, falei, é um povoado ou uma cidade mesmo, né? Não, ali é um povoadinho, um lugar mais afastado E aí ainda temos tem mais uma, também. Que essa história também é muito interessante. Aí foi de um outro lado ali bem perto mesmo da cidade de Xique-Xique, porque atravessando o rio só, né? Navegamos assim, atravessamos. Aí tinha esse rapaz que é de lá, ele tem uma casa aqui do lado, fica aqui na frente, mas ele tem um sofá velho que está embaixo dessa árvore generosa, uma árvore gigante aí, né? Uma sombra maravilhosa. Para o sertão, frondosa, não né? Exatamente. Árvore, né? E ele sentado ali E ele fala que ele compõe, mas aí o violão nem tem todas as cordas, entendeu? Então, mas e assim, me emocionou demais essa cena, esse rapaz aí tocando, esse sonho, né? Porque eu acho que é isso. Essas pessoas não deixam de sonhar, né? Sim. E essa coisa da música, de novo, o sertão, mas olha a música lá, né? Sim. Quer dizer, o sertão tem muito, né, da música, mas eu digo assim, né? Olha, eu fotografando um outro show, vamos dizer assim, um outro espetáculo no sertão. E o que seria dessa cultura brasileira sem essa cultura sertaneja, sem essa cultura sertaneja, sem essa cultura do interior do país, né? Repente, exato, né? Principalmente que é no a Nordeste, nossa raiz, né? Que é a nossa Sim. raiz, é isso que é a formação da nossa música brasileira, né? Sim, que é o Brasil que deu certo, né? Exato. A música é o Brasil que deu certo, né? Fácil. E aí, então, é de um lado da margem de São Francisco que lá na casa... Não, lá é outro lugar. Não é a outra margem. Não, é outro lugar. Lá você navega, vai para, né? Tem uma distância entre eles. Essa imersão no sertão, eu fui essa vez para Xique-Xique, depois eu fui para o Recôncavo. Terça-feira que vem eu vou para Canudos, né? Então tem sido uma experiência maravilhosa, né? Com o João Machado, que né? Ele é muito generoso, né? Em nos conduzir, nos ensinar, mostrar as suas técnicas, né? E é claro que aí cada um ele deixa a gente à vontade para ir criando, ele vai mostrando lugares, possibilidades, tal, né? E a gente vai... Então, eu estou aprendendo muito com ele, estou gostando muito, acho que está sendo... E aí é isso, né? Está me levando para esse interior bem profundo, né? Que talvez de outra forma eu não... E aí, e eu acho que é isso que, né, a fotografia também traz, né? O contato com outras pessoas,
com esses ribeirinhos, com essas comunidades, mas também com outros colegas que estão fotografando, que estão fazendo, e daí já, né, várias outras amizades que estão fluindo, aí a gente vai entrando em contato, vai isso, aquilo. Então, a minha sociabilidade, digamos assim, ela cresceu muito também com a fotografia. Que ótimo. E vai ser a primeira vez em Canudos, Fátima? A primeira vez em Canudos. Eu estava ansiosíssima. Né? Aliás, Todo eu mundo decidi... já estudou Canudos, então, mas conhecer Canudos é outra história, eu né? decidi ir para Canudos quando eu estava em Xique-Xique. E eu falei, não, que Canudos, você pode me inscrever aí, guardar uma vaga para mim que eu vou, né? Sim. Isso foi em outubro do ano passado. Tá. E agora, terça-feira, eu sigo para Canudos e espero trazer boas fotos também. Maravilha. Fátima, agora vamos para o seu trabalho mais recente aí, que são as Poéticas das Mãos. Uhum. A gente já falou, né, que todo esse seu trabalho de fotografia traz toda essa sua formação de socióloga, né? Esse mundo do trabalho, toda essa relação. Uhum. Vamos dar uma olhadinha naquelas, então, pra gente ver como é que está sendo desenvolvido esse novo processo. Esse é um projeto muito querido que eu tenho. Essa aí foi lá na beira do Rio São Francisco, né? Que eu tenho essa coisa, né, né, o mundo, a importância das mãos, né, no mundo do trabalho, em todas as... Então, eu fiz há pouco tempo uma pequena amostra, né, de fotografias, que aí dentro desse projeto eu separei as mãos nos instrumentos musicais, né? Aqui tem algumas. Quer passar já para uma dessas? Aí pode ser. Aí tem essa aí, foi uma delas, né, de um luthier. Mas tem outras. Aí, aqui, isso. Aqui é a Consuelo de Paula. Aqui nós estamos fazendo um laboratório para o próximo CD dela, que vai se chamar Tambor de Ausência. Então, essa é uma foto, assim, que a gente... não é que vai ser essa foto, entendeu? Mas são os laboratórios que eu te falei que a gente faz. Claro. Essa é uma das fotos. E essa esteve nessa minha mostra, né? Por conta da coisa aí das mãos. A foto seguinte também, que acho que é do João Arruda, né? Que é um violeiro de Campinas. Então, só que isso aí foi um recorte, né? Essa mostra que eu fiz, um recorte com as mãos, então, nos instrumentos, mas essa Poética das Mãos, o meu interesse é abranger outras formas de trabalho, né? Então, aquela primeira que você já mostrou, essa aí é um pescador ali nas margens do Rio São Francisco, ele estava consertando a rede dele, então tá aí com o facão, com a linha, e aí, né, essa mão tão marcada, né, o braço marcada do sol, marcada do tempo, né, e do trabalho, né, os calos ali, né, muito, muito aparente, muito... Né? E aí eu também fiz outras... eu fui para Curitiba e fiz várias fotos. Por acaso eu fui fazer cobrir uma exposição de uma artista plástica, que fez um trabalho também muito marcante, a Rita Vaz. E aí eu falei desse projeto, ela me levou assim para várias pessoas que ela conhecia de luthier, né, um luthier, pessoas que trabalha com joias, um sapateiro. Aí ela acabou me levando para vários, e aí tem algumas dessas fotos aí que a gente pode mostrar, né? Vamos aí do Ourives, né, que ele estava ali com os seus instrumentos ali derretendo alguma peça, alguma coisa, né? Que tem também, olha aí, o escuro, né? Uma coisa mais escura toda em torno dela, né? Que constitucionalmente teria direito às horas de insalubridade, ao adicional de insalubridade, né? Talvez sim. Os ourives, sem dúvida. Então, tem esse aí que é de um ourives lá
de Curitiba. É um trabalho tão Achei- detalhista. É detalhado, né? Muito assim. Exige muita perícia, muita atenção, Muita né? Muito atenção. cuidado. Essa aí é do luthier, que eu já Ah, isso. falei, né? Ele está ali consertando um instrumento. Aí aqui. Aí a Luísa, que ela está fazendo uma peça de cerâmica, de barro, né? Ali e ali ela está no ateliê. Então eu escondi o rosto dela atrás da cabeça obra. aí da obra e tal. Só aparecem as mãos dela. Ficou genial, né? E aí tem acho que outro dela aí também. Essa, Aí, né? isso. Que essa dá uma certa aflição até, né? Parece que ela tá furando o olho Pra moldar, né? Pra moldar, exatamente. Ficou muito bonito. Depois eu já vi essa peça pronta, ficou muito bonita, muito interessante. É um busto, né? É. Essa a gente Aí viu, aquela essa que a gente também. viu, acho que aí acabou, né? Acabou, né? Então, Sim. esse projeto, ele está em processo. Eu estou ainda pegando, né, fotografando ainda algumas coisas. E a ideia é fazer como eu fiz uma amostra reduzida, né, focada nos instrumentos musicais, mas agora eu gostaria de fazer uma maior e onde eu possa levar essas outras atividades também, nessas outras obras aí. Sim. Aí vamos ver o tempo. Por enquanto eu estou fotografando, colhendo fotos, né, relacionadas a isso. Vamos ver o que vai acontecer para frente. E tem uma outra coisa também que eu gosto de fazer com essa minha parceria com a Consuelo, né? Às vezes eu tenho algumas fotos que ela acaba escrevendo poemas sobre as fotos, né? Em cima das fotos, né? Pois é, a gente que já juntou a questão do trabalho da professora de sociologia com o trabalho da fotógrafa. Agora vamos juntar. E tem o trabalho da poesia, exato, né? Tem outra... Esse trabalho da imagem com o trabalho da palavra, né? Isso. Que foi onde a gente começou a conversa. Aí a gente e aí volta pro talvez início. a imagem, só que a imagem aí, ela tá... Eu acho que aqui depois já tá até aberto. Mas aí eu vou ler essa... Isso aí também, quando eu comprei eu comprei a lente macro, né? Eu estava fotografando. Isso aí é na calçada, na beira da casa, assim, aquela calçadinha que tem. Ela tinha uma mancha vermelha, tinha essa rachadura aí e uma planta nascendo aí. Né? Lembra a Florianáusea do Drummond. Da flor que brota do concreto. Mas tem uma revista que chama Vaslalas, é uma revista cubana, e aí elas estavam com um projeto disso, de ter coisas, linguagens diferentes, né? E aí, assim, que se referisse um pouco com as questões femininas, né? Então, vamos ver se as pessoas... Eu vou ler o poema que é feito pela Consuelo de Paula, a partir dessa imagem, né, conversando, então, com esse universo feminino. Sou a planta que nasce dentro do corte do asfalto que inventastes. Sou a faca que abre caminho na mata escura. Sou a terra que tentastes matar. Adubo as relvas com o sangue da minha raiz. Menstruo em cima da armadura que fizeste para mim. Moram em meu corpo milhares de galáxias celulares, milharais em meus olhos. Sou planta forte e teimosa. Sou olho d'água. Trago a força de minhas ancestrais. Tenho luas, estrelas e ventre. Deixo rastros vermelhos. Dou a luz. Sou a noite iluminada,
os passos desenhados na estrada da história, e seguirei o aviso das aves, a direção dos peixes, o som do silêncio, o grito das flores, o canto polifônico de todas as mulheres, a ventania e a explosão do amor dentro de mim. Sem descanso, porque meu destino é livre, minha carne é livre, meu pensamento tem voo pleno. Meu espírito é a planta que nasce dentro do corte do asfalto que inventastes. Porque eu tenho raízes, porque eu tenho poesias infinitas, e dentro do meu corpo de mulher, a terra, as cordilheiras, as árvores e a vida. Então, essa é uma outra forma também da fotografia, né? Então, a fotografia aqui como uma inspiração, né? Não uma inspiração, um desafio, né? Para uma poesia. Tem a fotografia como também para projeção, né? Para espetáculos. Então, é isso. Eu acho que a fotografia ela cabe em muitos lugares, né? É como a gente pode pensar em trabalhá-la sempre dentro de um contexto, né, poético, de um contexto de respeito, de um contexto de mostrar, né, diversas facetas da nossa vida humana, né? E eu acho que é isso, a gente precisa mais de humanidades, né, no nosso cotidiano. Sim. E eu espero que a minha fotografia possa contribuir para isso. Fátima, se alguém quisesse desenvolver esse olhar, né, do cotidiano que você falou, né, sem técnica, só pensando em presença, que foram coisas que foram colocadas aqui, por onde essa pessoa deveria começar? Eu acho que tem que começar observando, né, tem que começar observando as coisas, né, a vida, o seu entorno, ter um olhar diferenciado para as coisas, para a vida, né? E sempre buscar isso, né? Acho que assim, um respeito, né, pelas pessoas, e entender que a fotografia ela né, não é uma coisa só para você, né? Ela diz respeito ao outro também. Então você tem que pensar nisso, não é só ter uma foto bonita, né? Eu acho que é uma foto que traga emoção, uma foto que diz alguma coisa, uma foto que remeta, né, a isso, que mostre a diversidade cultural da nossa sociedade, né? Sempre com esse respeito e ressaltando a força da nossa gente. De certa forma, você já tinha falado, né? O olhar de estranhamento, né? Isso. Não sei se talvez a gente pudesse sintetizar pensando na mistura de curiosidade e sensibilidade, talvez, né? Isso, eu acho que é isso. Poderia ser um caminho, com certeza, talvez, é o caminho. Né? Essa curiosidade e é isso, e essa sensibilidade para perceber, né, as coisas ali que estão, às vezes, escondidas, né, que a gente não nota. E Sim. Aí, para isso, é preciso, assim, um tempo, né? Eu acho que por mais que a gente vá junto né, nessas excursões, nessas coisas para fazer foto, mas eu sinto assim, eu preciso estar sozinha para fotografar. Porque é isso, é um tempo que você precisa ir ali olhar, você busca o ângulo, você não deu certo, não sei o quê. Então é um momento de escuta, né? De escuta daquele silêncio, né? Você já falou no silêncio. De percepção do momento do outro, do gesto do outro. Então, você tem que estar livre, né? Assim, no sentido de, sabe, não ter alguém ali te apressando, olha, vamos, não sei o quê, né? Então eu acho que é uma coisa também que eu gosto de fazer sozinha, né? Sozinha nesse sentido, né? De estar entregue naquele momento, não alguém me puxando, não que não possa ter gente perto, mas eu tenho que estar entregue para aquele momento, para aquele... cenário, né, para que eu possa captá-lo da melhor maneira, né? Sim. É isso. E Fátima, para quem
quer se aprofundar mais no seu trabalho, acompanhar seus projetos, quais as suas redes? Eu só tenho seus um Instagram, né? f.cabral.fotografia. E eu tenho um site, www.fcabralfotografia.com. Então, ali ele precisa ser atualizado, mas ele já tem bastante coisa ali para ver, né? E pode entrar em contato comigo via Instagram e a gente trocar umas ideias, umas figurinhas. Fátima, muito obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço. Um aprendizado aqui. Gostei demais de conhecer seu trabalho. Foi ótimo, meu primeiro podcast. Foi maravilhoso, uma experiência muito interessante. Agradeço o espaço aqui, vocês todos, né, da produção, que me possibilitaram estar aqui hoje pelo convite, a Lauren, né? E vida longa a esse projeto, né? Aí que a gente continue tomando nosso chá e tendo uma conversa interessante. E continuemos nessa caminhada de construir pontes, né? Para conexão e para aproximar e não construir exatamente, muros, né? Não construir muros, Exato. exatamente. Muito obrigada a todos vocês.